Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Larissa. E eu sou o professor Lucas. E nós iremos apresentar para vocês uma sequência sobre vídeos de tecnologia. Essa é a primeira de uma sequência de 3 aulas. E para começar, vamos falar sobre a fotografia e a sua relação com as artes visuais. Deixa eu começar apresentando o projeto para vocês. O Aprendiz Digital é uma iniciativa que leva aulas de robótica, programação, cultura digital e artes visuais até as escolas públicas. O projeto propõe a realização de um calendário anual de oficinas, além de atividades relacionadas a artes visuais, à cultura digital, visando sempre o desenvolvimento sociocultural da população atendida pela escola por meio da arte, da cultura e da inserção tecnológica e digital. A Muda Cultural é uma agência especializada na elaboração e execução de projetos culturais e também na gestão do investimento social privado. Para a Muda, a promoção de projetos e causas relevantes fortalece o posicionamento das marcas em suas comunidades de interesse e contribui para uma sociedade mais justa e sustentável. A RoboMind é uma empresa formada por profissionais da área da educação que encontraram na robótica educacional uma forma de estimular e potencializar as novas gerações. Nosso objetivo é que os jovens se tornem construtores de conhecimentos e desenvolvedores de tecnologia pautada no bem comum. A RoboMind atua diretamente nas escolas, oferecendo cursos de robótica educacional que complementam a grade curricular, além de contar com opções para educação extracurricular dentro e fora das escolas. E nós estamos na loja da RoboMind no Limeira Shopping, na cidade de Limeira, em São Paulo. E nesse vídeo vamos falar sobre fotografia. Então vamos lá, vamos à nossa aula. As imagens trouxeram muitas contribuições e foram muito influentes na transformação da nossa sociedade, sendo um dos principais caminhos responsáveis pelo surgimento da linguagem escrita. Desde seus primórdios, o homem usou a imagem para se comunicar, externar seus sentimentos e até mesmo fazer registros de acontecimentos. E justamente por causa desses registros, hoje conseguimos fazer uma releitura crítica de determinadas civilizações. O homem tem a necessidade de se comunicar, e essa comunicação é o motor do progresso, já que graças a ela é possível transmitir informações que são passadas de geração em geração. Voltando para o primórdio da história, a pintura das cavernas é o registro mais antigo e preservado do mundo. As primeiras manifestações artísticas ocorreram no período paleolítico, onde havia inclusive representações de cenas do dia a dia. No século XV, com o surgimento da imprensa, a imagem tomou uma outra dimensão e passou a ter ainda mais importância. Mais de um século depois, com o surgimento da câmera escura e mais para frente, meados do século XIX, com a invenção da fotografia, passamos a viver em uma sociedade cada vez mais visual e fazer uso dos aparatos tecnológicos, como a fotografia, o cinema, televisão e os computadores, com o propósito de difundir a informação. Com o avanço tecnológico, as imagens são aperfeiçoadas a cada dia e a sua influência no mundo moderno trouxe resultados surpreendentes para a nossa estrutura socioeconômica, política, financeira e cultural. Hoje, praticamente todos os setores, industrial, comercial, científico e educacional, se apropriam dessas contribuições para adquirir um conhecimento, obter informações pela internet, monitorar aviões, enviar imagens via satélite e outras diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, medicina, matemática, na área gráfica, entre outras. Atualmente, isso vem tomando uma dimensão cada vez maior por conta do progresso da tecnologia, inclusive na área da computação gráfica, resultante das inúmeras experiências realizadas em sintonia com os avanços educacionais e com as várias tecnologias, como a automação, microcomputação e a inteligência artificial. Como vimos anteriormente, a imagem se faz presente em toda a civilização, da pré-história aos dias atuais, servindo como veículo de comunicação, informação, linguagem e registro. E a captação e o registro de imagens, através da fotografia, só foram possíveis após a criação da câmera escura de orifício. A câmera escura de orifício é um objeto totalmente fechado, com as paredes opacas e um pequeno orifício em uma das faces.
Ao colocarmos um pequeno objeto luminoso ou iluminado em frente a essa câmara, podemos observar a imagem formada na parede oposta ao orifício. Essa imagem é uma imagem real e invertida. O olho humano, ele se comporta como uma câmara escura de orifício, onde a luz entra pela íris e o orifício central é a pupila. Ao penetrar a pupila, a luz chega à região oposta, chamada de retina, onde a imagem é formada. Essa imagem, assim como na câmara escura, é invertida. Na câmara escura, quanto menor for o orifício, mais nítida será a imagem formada pela câmera. Galera, agora nós vamos criar uma câmera escura, utilizando alguns elementos básicos para que vocês, que são os nossos alunos, possam entender a composição de uma imagem. Vou pegar agora os itens que nós utilizaremos na aula de hoje. Pessoal, esses itens aqui são facilmente encontrados dentro de casa. A professora Larissa também vai me ajudar aqui no desenvolvimento e criação desse projeto. Primeiro item, mais importante, nós temos que usar uma caixa de papelão. Pode ser também uma caixa de sapato, não tem problema nenhum. Se for uma caixa de sapato, vocês terão até uma maior facilidade para desenvolver o projeto. Além disso, nós utilizaremos um prego bem pequeno ou uma agulha. Eles são bem finos, tem cerca de 2 milímetros. Quanto menor o prego ou menor a agulha, melhor para fazer o orifício na nossa caixa. E vocês também se lembrem que melhora a qualidade da imagem formada do outro lado. Quanto menor for o orifício de entrada, melhor a qualidade da imagem. Nosso próximo item, uma fita isolante preta, a nossa tesoura sem ponta, lembrando que a Larissa está me auxiliando, e eu peço que vocês também peçam auxílio de um adulto para fazer os cortes na nossa caixa. Uma caneta para fazer as devidas marcações e uma régua para fazer as medições corretas. Além disso, um dos itens mais importantes, um pedaço de sacola plástica. Ela pode ser branca ou transparente. Se for branca, o resultado será melhor ainda. Pessoal, lembrando que essa é uma sacolinha de supermercado, tá? Vocês conseguem encontrar em qualquer lugar, não é nenhum tipo de plástico específico. Pessoal, vamos começar? Primeira coisa, na nossa caixa eu tenho que cortar aqui essas abas. Então eu vou começar com o nosso corte com a nossa tesourinha. Cortei aqui 2 abas. Lembrando, sempre um adulto auxiliando vocês nessa parte. Como a nossa caixa de papelão ela é dobrável, nós já temos as marcações de onde as abas vão ser retiradas, tá? A vantagem de vocês utilizarem uma caixa de sapato, ela já está totalmente dobrada, fechada. Vocês terão que fazer apenas os cortes laterais para colar ali a nossa sacolinha plástica. Bom, fizemos aqui os cortes na nossa caixa de papelão. Como que funciona a parte que tem que ficar aberta, tá? O orifício. Nós temos que utilizar a nossa régua e marcar 2 centímetros, ok? O buraco total ele tem 2 centímetros de cada lado. Vamos lá. Vamos marcar aqui 2 centímetros. 2 centímetros. E aqui 2 centímetros. Fizemos aqui a marcação. Pronto. Vou passar aqui o traçado, galerinha, para ficar um pouquinho mais fácil a gente recortar. Pessoal, esse mesmo processo ele precisa ser feito por 3 vezes, tá? Para que a gente também possa criar a película com a nossa sacolinha. Então, a mesma marcação que o professor Lucas fez nesse lado, ele vai fazer nessas 2 outras partes que ele retirou da caixa. Pessoal, essa parte aqui não é o ideal que nós utilizamos a tesoura dessa forma para cortar. Vai acabar rasgando o papelão. O ideal é nós cortarmos um pedacinho dela e depois colarmos com a fita isolante. Então eu vou fazendo aqui o recorte.
Retiramos aqui o meio desse nosso recorte, ele vai ficar dessa forma. Vou recortar ela aqui da caixa. Não, desculpa, não recorto ela da caixa. Me confundi, fiz tantos cortes que quis cortar mais ainda. Desculpa. Não vamos fazer esse recorte. Esse outro lado, nós não vamos cortar. Nós vamos fazer o furo com o nosso preguinho, ok? Então vamos lá. Vamos fazer a dobra. Vou fechar aqui. Se você puder, só mostrando para o pessoal como que vai ficando. Fazendo as marcações aqui de 2 centímetros. Quando nós passarmos a fita isolante, ele vai ficar com esse formato, gente. Com a caixa de sapato de vocês, ela já vai estar assim, né? Vocês só vão fazer essa retirada para colocar a película. E aí do outro lado nós vamos fazer o furinho, né? Para ser a entrada dos raios luminosos. Vamos fazer o mesmo processo. Então vamos recortar. Retiro aqui o centro. Pronto. Mais um. Galera, esse passo de fazer a marcação é o mais demorado, tá? Pronto, vou cortar mais esse. O legal, pessoal, é quando vocês forem pegar uma caixinha de papelão, não pegar uma caixa muito grossa, tá? Por ser uma tesoura sem ponta, às vezes fica um pouco ruim, um pouquinho mais difícil, né, de vocês conseguirem cortar. Agora nós precisamos construir a nossa tela e fazer o fechamento da caixa. Galera, para a câmera funcionar bem, vocês precisam vedar bem com a fita isolante, tá? Essas frestas, as partes que nós cortamos, elas não podem de maneira nenhuma entrar luz, porque senão o projeto não vai dar certo. Ó, já começamos a deixar ela aqui bem fechadinha. Sempre, galera, passa o dedo sobre a fita e tá bem coladinho. Se vocês resolverem pegar uma caixa de sapato, lembrem sempre que a superfície dessa caixa, né, dentro ela tem que ser opaca, tá? Agora nós vamos fazer a tela, né, para que a imagem seja gerada aqui, que é a sacolinha que nós falamos. Ela tem que ter, na verdade, esse tamanho, né? É o tamanho do orifício que vocês deixaram para que a imagem seja projetada, tudo bem? Então vocês podem medir em cima do papel, em cima da sacolinha, deixando uma borda para que vocês possam fazer a colagem. Deixa ela bem esticada, utilizem também a nossa fita isolante para evitar a passagem de luz. O importante aqui, ó, a sacolinha ser cortada com muito cuidado, porque se puxar, ela pode acabar rasgando, ok? Então bem devagarzinho, tirem a medida, sem pressa, deixa sempre a sacolinha sobre a bordinha. Aqui, ó, pessoal. Aqui é como ele vai ficar, vocês estão vendo? Ele é um pouquinho maior, ó, que o tamanho do orifício que nós deixamos. Se vocês olharem atrás, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E agora nós vamos passar a fita isolante para segurar e impedir a entrada de luz. Pessoal, o segredo dessa parte de colar a sacolinha no papelão é deixar ela bem esticada. Então, enquanto um vai passando a fita, o outro deixa o saquinho bem esticado para que a gente possa ficar da melhor forma possível. Ficou dessa forma, ok? Fizemos todos aqui a colagem da fita isolante. O nosso saquinho está bem aqui, ó. Ficou bem esticadinho. O ideal é quanto mais esticado, melhor. Agora nós vamos fazer a inserção das nossas telas. Essa, que tem a película onde a imagem vai ser formada, ela é colocada por dentro da caixa. E essa segunda que nós também preparamos, ela vem por fora. Então, elas precisam ser presas, tá? Essa vai ficar fixada do lado de fora e essa aqui também precisa ser fixada do lado de dentro. Pessoal, como o professor Lucas ele fez um corte lateral, né, para poder tirar aqui, fazer esse orifício, então antes de qualquer coisa eu vou colocar aqui um pedacinho para segurar, tá, o corte.
já que essa vai ser a nossa tela externa. Uma dica que nós temos para vocês é, se vocês quiserem em casa passar um spray ou uma tinta guache para deixar a câmera de vocês totalmente preta, né, fazer a pintura dela, quanto mais escura ela tiver, melhor para formar a imagem. Nós passamos aqui a fita isolante na nossa caixa, agora nós temos uma parte que é muito importante. Nós temos que fazer um furo do outro lado. Aqui está a nossa tela com a sacola plástica e desse lado aqui nós iremos fazer aqui um pequeno furinho. Então, como que nós fazemos o furinho? Pode furar em qualquer local? Não, tem que ser bem no centro. Então nós pegamos novamente a nossa régua, vamos medir. A nossa caixa ela está dando 12 centímetros. Então eu venho aqui, marco 6 centímetros, ok? Vou medir a parte aqui de cima, ela está dando 7 centímetros. Vou marcar aqui bem no centro. E agora eu já posso fazer o nosso furinho. Lembrando, o prego ou alfinete, agulha, quanto menor, melhor, ok? Cerca de 2 milímetros. Furei com o nosso preguinho e aqui está o nosso furo. Do outro lado da tela e aqui o nosso furo. Agora nós temos que fazer o quê? O nosso teste, para ver se tudo deu certo. Nós precisamos saber o quê? Que a caixa ela precisa ficar um pouquinho no alto, claro, para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Ela tem ali um bom posicionamento e o objeto que nós vamos ver, ele também tem que estar ali na mesma altura. Quanto ali mais próximo, melhor. Se esse objeto tiver uma iluminação própria, show, vai ser mais fácil para enxergar. Caso ele não tenha uma iluminação própria, nós teremos que pegar uma lanterna de celular, uma lanterna daquelas que a gente tem em casa e colocar ali uma iluminação nele. Teremos que cobrir a nossa caixa com um pano escuro, tá? Galera, eu aqui vou utilizar uma jaqueta. Peguei a minha jaqueta preta, ela é bem escura, vai ficar bem bacana. Em casa, vocês podem pegar toalha, podem pegar cobertor, algo que deixa aqui, ó, a nossa superfície, as laterais da nossa caixa totalmente coberta e escuro. Quanto mais escuro, melhor. Permita a menor quantidade de luz possível entrando em contato com a nossa câmera escura. Nós temos aqui, pessoal, esses cubos. Nós vamos colocar a nossa caixa aqui em cima. E aí o objeto, nós temos que lembrar o quê? A nossa tela, ela não é tão grande. Então não tem como a gente pegar um objeto muito grande para conseguir ver. Nós vamos pegar um objeto menor. Vamos pegar ali um cubo mágico. Colocamos ele aqui na outra caixa. Ok? E agora? Agora eu vou pegar a minha jaqueta. Lembrem que quando vocês forem cobrir a câmara escura de vocês, é importante que o orifício ele esteja, né, exposto à entrada de luz, então ele não pode ficar coberto. Agora o restante da câmera pode ficar totalmente coberta. Nesse caso, o professor Lucas, ele optou por um objeto não luminoso, ou seja, ele não tem iluminação própria, por isso, para gerar a imagem, nós precisamos iluminá-lo. Como o professor disse, vocês podem pegar uma lanterna, a própria lanterna do celular. Quanto maior a iluminação sobre este objeto, mais fácil a composição da imagem. Prestem atenção que é o contrário, né? O nosso objeto precisa ser bem iluminado e, em compensação, a câmera escura ela precisa estar bem protegida, né, da entrada de luz. Vamos lá, galera? Vamos fazer o teste? Bom, eu vou colocar a nossa jaqueta. A professora Larissa vai fazer a iluminação com a lanterna do celular e ela também vai me ajudar ali, só segurar a jaqueta nessa parte da nossa câmera. E eu vou entrar aqui embaixo para conseguir enxergar. Então, lembrando, deixem o mais escuro possível, tá? Nesse momento é bacana que o adulto te auxilie aqui, ó, segurando a sua câmera escura e alguém possa fazer a iluminação ou deixar ali um celular iluminando o seu objeto. Vamos lá? Então agora nós vamos iluminar, ó, a face do objeto que está de frente para a nossa câmera escura, para que os raios luminosos incidam, né, diretamente no orifício que nós criamos. E o que vocês vão enxergar é mais ou menos isso.
E aí, o que vocês acharam da nossa câmera escura? Espero que tenha dado tudo certo e em breve nós teremos mais projetos para apresentar para vocês. Para concluir o assunto apresentado para vocês hoje a respeito do registro de imagens e da câmera escura, né? Eu trouxe para vocês aqui um protótipo utilizado para trabalhar com crianças de 6 e 7 anos, onde nós construímos com eles, através da associação de engrenagens, uma câmera que ela produz o ajuste de foco e o retrato da imagem. Lembrando que ele é só um protótipo, né? Ele não é capaz de fazer esse registro fotográfico, assim como a câmera escura que nós acabamos de apresentar para vocês. Outra coisa muito importante é que ele também vem para ensinar as crianças a trabalharem e tratarem das emoções, né, para elas fazerem registros das emoções com relação à alegria, tristeza e tudo mais, né? Que foi o que deu origem, na verdade, aos primórdios e à invenção da nossa câmera escura. E assim encerramos a nossa primeira aula. Hoje aprendemos um pouco sobre fotografia. Na próxima aula vamos falar sobre as principais manifestações artísticas e apresentar robôs capazes de gerar imagens perfeitas. O Aprendizes Digital está em sua segunda edição, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em parceria com a RoboMind e patrocínio do Banco Pan. A realização é de Muda Cultural e Radar Cultural. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau! Até mais.